Olá, hoje começa a aula 11, Macroeconomia Básica. Tem a matéria que vocês estão vendo lá, vocês vão ver lá no Moodle, mas eu queria chamar a atenção para duas coisas que não consegui botar direito lá, vamos lá. Primeiro é o fluxo circular da renda. Olha só, o que eu estou mostrando aqui? Tu tem os indivíduos, aqui as empresas, tá? Em cima o mercado de fatores, embaixo o mercado de produtos. Então, os indivíduos fornecem os seus fatores para as empresas. Que fatores? Mão de obra, capital, aluguéis, né? Prédios para alugar, equipamentos, tá? Bom, as empresas fornecem bens e serviços para os indivíduos no mercado de produtos, certo? Tá vendo aqui, ó, as empresas, aqui vai a seta nesse sentido dos produtos em direção aos indivíduos. No sentido contrário, quando os indivíduos fornecem fatores às empresas, as empresas remuneram esses fatores, certo? Aqui a remuneração aqui, ó, do trabalho é o quê? O salário, né? Do capital é o lucro, do imóvel é o aluguel, da renda da terra, assim por diante, certo? Então, com essa renda obtida aqui, os indivíduos vão ao mercado de trabalho e adquirem os bens, os produtos, os bens e serviços que as empresas forneceram e pagam as empresas por esses bens. Então, notem, aqui é um fluxo circular de renda. Tudo que vai num sentido volta no outro. Notem também, além da compreensão básica do que isso quer dizer, então vocês podem entender tanto pela renda quanto pelo produto, ou seja, o PIB ou a renda é a mesma coisa. É uma identidade, certo? São iguais, certo? Se trocam igualmente. Como também note, quando as mercadorias, os bens correm para um lado, a economia real corre para um lado, a economia monetária corre para o outro lado. Economia monetária que são os pagamentos, a remuneração dos fatores e os pagamentos dos bens e serviços. Veja, então, a mercadoria, se eu comprar de você uma mercadoria, a mercadoria vem para mim. E o dinheiro vai de mim para você. Então aqui veja que tem sentidos inversos a relação, o caminho da economia real, do bem que vai daqui para lá, e da economia monetária, o dinheiro que vai de lá para cá. Claro, poderia ser o inverso, mas o que eu quero mostrar sempre é que tem sentidos inversos. Então isso é muito importante porque toda a economia nacional tu pode tomar tanto pelo PIB, que é o produto, quanto pela renda, que são as rendas que se recebem numa sociedade. E por fim eu quero mostrar como é que um exemplo aqui, por gentileza, de como é que se cria o PIB, tá? Aqui um exemplo meramente ilustrativo. Imagina que não tem nada na economia. Nada, nada. Aí alguém produz madeira, certo? E vende 60 mil reais de madeira. Qual foi o custo dos insumos? Zero. Então, qual foi o valor adicionado? 60 mil. Claro, aqui, ó, se eu criei 60 mil de madeira, considerando o insumo zero, eu adicionei 60 mil. Bom, se eu peguei essa madeira para fazer papel, veja, então, eu peguei essa madeira e fiz papel num valor de 80 mil, tá? Aqui, ó, papel, 80 mil. Qual foi o custo dos meus insumos? Foi a madeira, 60 mil. Qual é o valor adicionado? É a diferença entre o que eu vendi e o meu custo dos insumos, que é 20 mil. Faz sentido? A mesma coisa se acontecer, por exemplo, corantes. Eu vou fazer corantes. Eu fiz 50 mil de corantes, 50 mil reais, sem usar insumos praticamente. Então eu tive um valor adicional de 50 mil. Se eu pegar esses corantes para fabricar tinta, vamos supor que eu fabriquei tinta no valor de 100 mil reais, tá? Essa tinta usou o quê? Corantes para fazer, usou 50 mil de insumo, certo? Então o valor agregado na produção de tintas foi 50 mil, não foi o 100 total, tá? Esse 100 tem 50 mil de corante. Faz sentido? Bom, juntando tudo isso, eu vou produzir livros. Os livros vão utilizar papel e tinta. Vão utilizar 80 mais 100, 180 de custo de insumos. E eu produzi 200 mil de livros, quanto é que dá o valor adicionado? 20 mil reais. Percebe? Se eu fizer a soma total, tudo que eu vendi
dá 490 mil. Se eu abater todo o custo dos insumos, dá 290 mil. Certo? O valor adicionado foi 200 mil, que é o que interessa para o PIB. É o valor adicionado aqui, ó, pessoal. Esse aqui que é o valor que interessa. Se eu fizer uma outra conta direta aqui, ó, se eu diminuir do valor das vendas do período menos os insumos, o valor adicionado foi 200 mil. Está aqui, é o que interessa. Assim se calcula o PIB. Imaginem, por exemplo, claro, aqui eu mencionei 3 segmentos praticamente, ou 5 segmentos, tá, de produção. Agora, se imagine toda a economia brasileira, quantos itens são insumos de outros, que às vezes são insumos de terceiros e assim sucessivamente, ou são insumos de diferentes coisas. É um processo complexo para calcular o PIB. Mas a ideia básica é isso. O que foi adicionado na economia naquele período, que pode ser um trimestre, um ano, um semestre, sei lá o quê. Então, basicamente, essa ideia, vocês tendo isso, é como vocês entenderem como é que se forma a contabilidade nacional. Essas contas nacionais, elas não saem do ar, elas saem disso aqui. Claro que boa parte desses cálculos é bem complexo, por isso que existem os institutos de economia, que em geral são públicos. Por quê? Porque é o setor público que vai fornecer os dados com pessoas concursadas, com capacidade, etc., para ter o que? São dados verificáveis, que qualquer um outro pode, mesmo colega dele ou de outros institutos de pesquisa, podem cotejar os dados e verificar se eles são verdadeiros ou não, o que dá exatamente a confiabilidade desses dados no Brasil e no mundo inteiro. Era isso por enquanto.